belíssimo bigode. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas. Eu sei, empolgante. Felipe, o que é esse negócio vermelho no seu copo? O sangue dos meus inimigos. Brincadeira, não tem inimigos. É só sangue mesmo. Brincadeira, eu fiz um refresco de saúde sabor beterraba. Eu ia tomar durante aí a nossa conversa. Porém, eu percebi que meus dentes poderiam ficar um tanto quanto avermelhados. Não é ideal pra situação. Bom, amigos, mas sem mais delongas, vamos às perguntas. Essas perguntas são diretamente do nosso amigo Instagram. Então me segue lá que de vez em quando eu coloco um perguntas e respostas. Esse aqui eu acho que é do mês passado. Perdão pela demora. Primeira pergunta. Estudante de ENGMEC em Federal. Muito complicado tentar uma bolsa pra fora? Eu assumo que ENGMEC seja engenharia mecânica ou algo que jamais saberemos. Eu até que recebo bastante perguntas relacionadas a como que muda aqui pros Estados Unidos pra estudar ou pra morar, principalmente pra estudar, porque afinal essa é a minha situação aqui. Sendo mais específico pra essa pergunta, eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada nas universidades e nos cursos que cada uma oferece, porque aqui varia bastante de instituição pra instituição o que cada uma oferece, e dessas instituições que você achar, dê uma pesquisada nas grades curriculares do curso que você faz, os pré-requisitos pra transferência, e também vale a pena dar uma pesquisada sobre a universidade, pra você conhecer melhor a instituição e esclarecer algumas dúvidas que você possa ter, e garantir que é uma instituição de ensino mesmo. Vai saber o que você acha na internet hoje em dia. Depois disso, eu acho que vale a pena você pesquisar sobre bolsa. E aí eu acho que vale a pena você contactar cada instituição que você tem interesse, falando um pouco sobre você e por que você quer estudar lá, e perguntar se eles têm alguma bolsa. Várias universidades aqui têm bolsas separadas para estudantes internacionais. Então eu diria que não é muito complicado, mas também não é fácil. É um processo um tanto quanto demorado e chatinho, mas se realmente é o seu sonho, vai que vai. Outra dica nesse quesito para as pessoas que querem realmente aplicar em instituições internacionais, principalmente aqui nos Estados Unidos, eles levam muito em conta histórico escolar e as suas notas, então se prepare para ter isso traduzido, ou não, sei lá, no hablo. Próxima pergunta. Continua contando calorias diárias ou só se preocupa em se alimentar bem e treinar forte? Eu só conto calorias de vez em quando nos dias do lixo, nos dias que eu quero mostrar para vocês a minha rotina completa, mas a verdade é que eu não conto calorias, eu foco na minha performance nos meus treinos, e enquanto tiver tudo sob tranquilo lá, tudo sob tranquilo. Treina o cross a fim de competição. Sim, eu acho irado competir, tirando o CrossFit Open que rola todo ano, tem várias competições locais, e apesar da gente levar bem a sério, sempre dá pra se divertir, só coisa boa. Como se imagina daqui uns 5 anos? Eu honestamente não sei, porque tudo vai depender se depois eu me formar que eu conseguir um emprego ou não, e se eu realmente estiver feliz e satisfeito onde eu estiver. Fica aí aquela velha história de que se você não tá satisfeito com algo, quem tem que tomar uma decisão ou não é você, então as coisas podem mudar. Ou não, jamais saberemos. Na real, daqui 5 anos saberemos. O Danetinho sabe, mas ele é um tanto quanto quieto às vezes. Shut the fuck up. Maior sonho. Bom, eu imagino essa resposta de alguns jeitos diferentes, mas o principal que vem na minha cabeça quando eu penso nisso é eu caminhando até a padaria, chegando lá e vendo um sonho gigantesco. Brincadeiras à parte, a questão do sonho é um tanto quanto complexa. Eu não tenho um sonho específico, mas generalizando e clichêsando um pouco, eu acho que o meu maior sonho seria fazer algo que eu amo e ser recompensado por aquilo. E quando eu digo recompensado, é literalmente no sentido financeiro. Você é muito dinheirista. Não é nesse sentido que eu tô falando. O que eu quero dizer com isso é que o meu sonho é fazer algo que eu goste e viver disso, não necessariamente sendo milionário com isso. Eu espero que isso tenha feito sentido. Onde você mora, e na escola não se fala muito sobre futebol, eu moro em Marietta, Ohio, nos Estados Unidos, não se fala muito sobre muita coisa. Nas aulas o pessoal é muito hashtag focado na missão, então as pessoas meio que ficam cada uma no seu quadrado e não se falam muito. Mas a respeito de futebol, a minha universidade aqui é uma universidade bem pequena, e quando o assunto é esportes, aqui a gente tem 3 divisões, e a minha universidade é uma universidade de 3ª divisão. Porque as divisões são separadas por tamanho de universidade, então as maiores universidades vão estar na 1ª divisão e as menores na 3ª. Não é como se você pudesse subir ou descer de divisão. Então os nossos times de futebol, tanto masculino quanto feminino, eles não são muito grandes, mas não que a gente não vá lá fazer um agito. Coisa boa. Essa aqui eu recebi bastante tanto no Instagram quanto no YouTube recentemente, que é quanto à minha frequência de postagens. Muita gente assume que eu tô postando mais porque eu tô entediado em quarentena, mas não é esse o caso. Durante a quarentena, na verdade, eu tava ainda mais ocupado, porque as minhas aulas não pararam, a gente mudou tudo pra online. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu dia completo em quarentena durante as minhas aulas, que acabaram faz 2 semanas. Mas eu continuei com as minhas aulas, eu continuei trabalhando 2 vezes por semana na biblioteca da minha universidade, e com as mudanças pra módulo online, a gente ficou ainda mais atarefado. Acredite se quiser, mas transformando essas perguntas numa dica, aproveita que você tá de quarentena para investir em algum hobby seu que você goste, principalmente se você estiver entediado. Faz exercício em casa, aprende algum instrumento, aprende algumas receitas novas, que nem as que o Felipe mostra aqui no canal, faz algum curso online de alguma coisa que você tem interesse, ou sei lá, dorme, coisa boa. Devo temer ao açúcar das frutas? Não. A grosso modo a resposta é não mesmo. Fruta é saudável, faz bem, tem fibra e vitamina. Hashtag saúde e bem-estar. Com relação à alimentação, a última coisa que o ser humano deveria se preocupar era com o consumo de fruta e
verdura. Eu entendo de onde vem essa pergunta, porque tem muita notícia errada por aí que associa o açúcar das comidas processadas com açúcar de fruta, mas tanto eu quanto o Danetinho, a gente come as nossas frutas diariamente e deixamos o açúcar do que não é fruta pro final de semana, certo? Me solta! Sim. Fê, você faz acompanhamento nutricional ou é por conta? Muito obrigado pelo carinho. Aproveitando esse momento para agradecer todo o carinho que vocês me mandam no Instagram e no YouTube. Só coisa boa, no caso vocês. Mas respondendo a pergunta, não, eu não faço acompanhamento nutricional. Faz tempo que eu sou bem interessado nessa área, então eu pesquiso muito sobre comida, sobre nutrição. E eu tenho cursos na faculdade de nutrição, então eu sinto que eu consigo planejar a minha alimentação. Mas eu indico muito para as pessoas que não fazem ideia de como se alimentar que elas procurem um nutricionista, porque pode fazer uma diferença bem boa sim. As refeições livres devem ser feitas em quanto tempo de déficit calórico? Eu detesto dar essa resposta, mas depende muito. Depende se você quer ganhar peso, depende se você quer perder peso, depende muito quantas calorias você normalmente consome, quantas você precisa para manter o seu peso, porque dependendo do que você come, você pode incluir refeições livres todo dia. Vamos supor que você é um ser humano adulto que consome 3.000 calorias por dia e que você quer muito fazer a sua refeição livre todo dia. Basta você incluir comidas que você goste, que sejam boas e que não sejam tão calóricas, e separar uma refeição no seu dia para incorporar esses alimentos, porque se até certo ponto do dia você comeu 1.500 calorias, você ainda tem 1.500 calorias para uma refeição e vai por mim, 1.500 calorias você pode fazer uma festinha bem boa. Mas se você quer estorvar mesmo e comer que nem um javali e ao mesmo tempo você quer perder peso semanalmente, eu deixaria para fazer isso uma vez na semana, ou menos. Depende de quanto você se mexe também. Atividade física é só coisa boa. Pensa em voltar a morar no Brasil? Sim, eu penso, eu amo o Brasil, com todos os seus defeitos, infelizmente não são poucos, mas mesmo assim a gente ama, mas principalmente por causa das pessoas e da cultura. É um choque cultural muito grande daqui pro Brasil. A galera não sabe sambar aqui, mas do futuro só o Danetinho sabe. Pretendo fazer alguma faculdade de esportes, queria saber um pouco mais sobre a sua e se você indica alguma. O curso de medicina esportiva na minha universidade é muito bom, é bem prático, a gente tem bastante laboratório de fisionomia, anatomia e horas práticas na clínica que a gente tem que fazer ao longo do curso, mas para deixar essa resposta completa depende muito do seu objetivo. Se você quer simplesmente vir para cá, estudar e voltar pro Brasil, ou se você quer se mudar para cá completamente. Eu digo isso porque muito curso aqui não transfere pro Brasil e vice-versa. Então se o seu plano é vir para cá, estudar e voltar, faça uma pesquisa mais detalhada de cursos que você possa transferir as matérias que você fez aqui pro Brasil, ou o máximo delas possível. Fora que aqui tem muito curso que não existe no Brasil, e que nem eu falei na primeira pergunta, depende muito de instituição para instituição. Vá no site de várias universidades aqui, pesquisa os cursos que elas oferecem, vale a pena. Como é ser incansavelmente lindo. Obrigado. Que tal um treino do Saitama? Eu não sei como é que fala isso, eu tive que pesquisar no Google mesmo. Eu tenho postado um pouco dos meus treinos, mas eu realmente não sei se é interessante pra vocês que eu poste mais. Deixa aí nos comentários se você quer mais disso ou não. Se tivesse que optar por outro curso, qual seria? Digamos que eu sou um ser humano que já explorou várias opções de cursos. A primeira faculdade que eu fiz foi de matemática, depois eu mudei pra engenharia elétrica, depois pra engenharia civil, eu fiz um semestre de finanças. Quando eu transferi pra cá, eu fui aceito no curso de terapia musical, mas hoje estamos firmes aí na medicina esportiva. De todos esses cursos que eu fiz, principalmente com relação à experiência de trabalho, eu diria que o melhor de todos foi matemática, porque assim que eu comecei a estudar matemática, eu também consegui um trabalho como professor assistente numa escolinha, e foi irado, eu adorava dar aula, eu tirava uma pira com as crianças, ou com os adolescentes também, então eu curto muito essa parte de lecionar. Nessa foto observamos o Felipe em sala de aula, numas escolinhas que a gente passou aqui pro meu projeto de nutrição, da minha matéria de nutrição no caso, que a gente foi nas escolas falando sobre o alimento pras crianças, coisa boa demais, saúde pra tudo quanto é lado. Mas essa resposta eu dou mais relacionada à minha experiência de trabalho, porque se eu fosse optar por outro curso, seria nutrição, um brinde à saúde. Você toma algum suplemento, termo, pré-treino antes de treinar? Sim e não. Não sei porque eu fiz isso. A maior parte do ano eu não tomo nenhum suplemento de pré-treino. Eu mantenho o nosso bom e velho café. Suplemento é um negócio um tanto quanto complicado. A maioria não é muito bem regularizado, então pode rolar umas coisas interessantes na fórmula. Fora que eu sempre acho que vale muito mais a pena você consumir o alimento normal ao invés do suplemento, ou o drink de escolha. Mas sim, em algumas épocas em especial eu consumo pré-treino mesmo, e isso é normalmente antes de competição, ou em épocas do ano que meu volume de treino é maior, dá aquele último gás. Fora que o nosso corpo ele se adapta ao consumo de cafeína, e os pré-treinos normalmente têm uma quantidade muito maior de cafeína do que o nosso querido café, então você acaba se acostumando com quantidades muito grandes daquilo, pode dar um probleminha. Faz um vídeo comendo 25.000 calorias de comidas e doces. Vamos supor que doce está incluído nas comidas, mas digamos que 25.000 inscritos está chegando e jamais saberemos o que vai acontecer. Como perder gordura abdominal, o famoso pneuzinho. Bom, para perder gordura você precisa estar num déficit calórico, ou seja, queimar mais calorias do que você consome a longo prazo. No caso, depende quanto que você quer perder, mas quanto mais gordura, mais demorado. Tenha paciência. E outra que não tem como você perder gordura num local específico. Quando você tá num déficit calórico, você perde gordura no seu corpo todo. E perdão por dar essa notícia, mas normalmente a gente começa a perder gordura das extremidades pro centro, ou seja, o último lugar que você vai perder gordura é o seu umbigo.
E isso você pode reparar em pessoas que perdem muito peso. Normalmente o rosto começa a afinar antes, os pulsos e os tornozelos começam a ficar mais finos. Felipe, como assim o pulso e o tornozelo? Repare se você usa algum acessório no pulso ou no tornozelo, principalmente relógio, ele começa a ficar um pouco mais solto antes de você perder gordura no abdômen e no nosso querido pneuzinho, que tem um nome muito curioso e engraçado chamado flanco, só coisa boa. Eu deixei essa daqui pra compartilhar com vocês porque eu realmente não faço ideia de como esse pessoal da Rússia me encontra, porque toda vez que eu deixo as perguntas ali em aberto, sempre rola um comentário em russo. Um brinde a vocês da Rússia. Nazdrovia ou Prost, eu não sei o que tá certo. Provável que nenhum. Está há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui em agosto de 2018, então semestre que vem faremos 2 anos aqui. Por que a mudança de engenharia para medicina esportiva? No Brasil eu ainda estaria cursando engenharia? Não, eu não estaria. A realidade é que eu não curti engenharia. Eu escolhi engenharia mais por conforto, uma mentalidade errada pensando que engenharia seria um curso que me traria satisfação profissional, simplesmente porque existe aquele estigma de que médico, advogado ou engenheiro é bem sucedido, porém ser bem sucedido é muito relativo, e eu comecei a prezar mais por fazer algo que eu gosto, ao invés de escolher uma carreira que não vai me trazer felicidade. Profundo. Quando você faz aniversário? E qual que é o seu signo? Eu faço aniversário dia 13 de junho, então eu sou de Gêmeos. No caso, eu e o Danetinho. Ele nasceu dia 32 de junho. Qual é o seu maior ídolo no esporte? Meu maior ídolo no esporte é o Matt Fraser. E a real é que eu comecei CrossFit depois que eu assisti um documentário no Netflix que falava bastante sobre quando ele conquistou o título dele de campeão. Fora que a mentalidade dele com quanto ele se dedica ao esporte é muito inspirador. Um brinde ao Matt Fraser. Como é a vida de ser sósia do Justin Bieber? É de boa, o único problema é quando a gente tá no mesmo lugar, tipo fazendo um churrasquinho no final de semana e as pessoas veem a gente juntos, aí dá aquela travada, porque ninguém sabe quem é quem. Bom, galera, mas é isso, essas foram as perguntas. Eu já tô separando mais perguntas pro próximo Perguntas e Respostas, porque eu pretendo fazer eles com mais frequência, se vocês quiserem, claro. Bom, galera, mas por esse vídeo eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com você achar relevante, e a gente se vê na próxima. Valeu!